Oi, tudo bom? Sabia que outro dia eu descobri que para você salvar uma vida você só precisa de 10 minutos? E é por isso que eu digo, doe sangue, é muito importante. Eu sou o Gustavo, esse é mais um episódio do Chip Movement e hoje a gente vai falar sobre o poder do Evangelho. Vamos lá? Então não é novidade que uma vida guiada pelo Evangelho é muito melhor. Assim como uma nação que tem os valores do Evangelho é muito melhor. Embora as pessoas não gostem de falar sobre isso. O fato é que ser guiado pelo Evangelho é ser guiado por Cristo. Até porque quando a gente fala sobre Evangelho, a gente não está falando só sobre livros de Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas a gente está falando sobre tudo aquilo que Cristo fez, faz e fará. A gente está falando sobre o fato de que ele veio, que ele foi, mas que ele retornará. A gente fala sobre libertação, a gente fala sobre cura, renovação, perdão. A gente fala sobre tudo isso. Isso é falar sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é o poder de Cristo. Então aqui nesse vídeo a gente vai começar de uma escala pessoal, como o Evangelho muda as nossas vidas, e vai até o ponto de falar sobre como ele mudaria a nossa nação inteira. Obviamente não tem como eu falar sobre tudo aqui, porque senão ia dar um vídeo imenso, mas pode ser que tenha uma parte 2. Então vamos lá. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui está em 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgem coisas novas. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ou para aqueles que, assim como eu, vieram do ateísmo, começam a acreditar que Deus existe e aceitam a Cristo como nosso Salvador, a nós é entregue uma nova identidade. A nós é entregue, como aquela música do Fernandinho diz, uma nova história. Então, essa é a noção de que nós não precisamos nos prender ao passado, que o passado já não tem mais poder sobre nós. Isso não significa que nós podemos fingir que nada aconteceu, uma vez que às vezes a gente tem que lidar com consequências de tudo aquilo que a gente fez no passado e a gente tem que aprender com os nossos erros. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que nós não precisamos nos prender a tudo aquilo que já passou. Nós podemos nos tornar uma nova pessoa. E isso se expande para qualquer um, até mesmo uma pessoa que está mais suja e afundada no pecado pode receber uma nova história. Isso às vezes parece até um tabu de ser falado até mesmo dentro das igrejas. Parece que às vezes chega um ponto que você está tão sujo que você não pode mais ser salvo. Obviamente tem pessoas que comercializam a fé, pessoas que fingem as suas conversões, mas isso não muda o fato de que todos podem ser salvos a partir do momento que tem comunhão, comunidade e se deixam ser moldados por Cristo. Então, o primeiro poder do Evangelho, assim que nós temos o contato e assim que aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, é de renovar a nossa identidade, uma vez que é impossível permanecer o mesmo a partir do momento que nós nos apaixonamos por Cristo. E a segunda coisa que eu quero colocar aqui como o segundo poder do Evangelho está lá em João 8,32, que diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Um versículo simples, extremamente simples, mas que carrega uma verdade gigantesca, que é o fato de que ele não só nos renova, mas que ele também nos liberta de tudo aquilo que nos mantém afastado dele. O segundo poder do Evangelho é quebrar correntes e até mesmo cadeias inteiras, se for necessários, para que nós tenhamos a liberdade de correr em direção a Cristo. Ele nos liberta de tudo aquilo que nós talvez já tentamos nos libertar, até mesmo por meio de internações, mas não conseguimos, como depressão, como ansiedade, sensação de solidão, e nos liberta também de padrões que nós mesmos estabelecemos, como pecados. A verdade é que a verdade nos liberta. Essa é a verdade nos liberta. Ela nos renova e ela nos liberta de tudo aquilo que nós queremos ser livres, que nós nos colocamos à disposição e entendemos que precisamos ser livres. Afinal, a verdade não vai nos libertar de algo que nós não queremos nos libertar, de algo que nós não entregamos, de algo que nós não entendemos como sendo de fato contrário ao caráter de Cristo. Mas a partir do momento que entendemos que isso se contraria à moral definida por Cristo, a partir do momento que entendemos que nós precisamos nos livrar de algo, a palavra nos ajuda, o Evangelho, Cristo nos ajuda a lutar essas batalhas, para que nós não tenhamos que lutar somente com a força do nosso braço, o que muitas vezes já tentamos e não conseguimos, mas que nós tenhamos uma ajuda celestial e também de uma comunidade. Então, ele usa por meio da comunidade e da comunhão para quebrar correntes, para quebrar cadeias inteiras, para que nós sejamos livres daquilo que nos afasta dele, para que nós sejamos livres daquilo que nos afasta da vida eterna.
E a terceira coisa que eu quero colocar aqui como o poder do evangelho não é só o fato de que ele nos dá uma nova identidade e que ele nos liberta, mas que ele também nos revela um propósito. E para mim esse é um dos pontos mais especiais do evangelho, porque nós temos hoje uma geração tanto de pessoas mais velhas ou mais novas que carecem de um propósito. E para falar sobre isso a gente vai lá em Marcos 16:15, que diz o seguinte: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então hoje nós temos uma geração de pessoas mais novas que tem crises existenciais gigantescas e não sabem o porquê nasceram. Hoje eu vejo muitos jovens falando: caraca, por que eu vim? Eu não consigo ver sentido em estar vivo. E nós vemos pessoas mais velhas que caminham por toda uma jornada e chegam em um determinado ponto que olham para trás e falam: tá, mas por que eu fiz tudo isso? Sabe, nós temos gerações e várias gerações que carecem de um motivo para estar vivas. Nós temos gerações que não conseguem ver valor em sair da cama, que não conseguem entender o porquê saem da cama, vão trabalhar ou vão estudar. E pensar que Deus, em sua infinita bondade, não só nos libertou, não só nos renovou, mas também escreveu um plano para cada um de nós, para mim é inconcebível, sabe? Pensar que ele escreveu uma história para mim, para você que tá assistindo, para você que tá escutando, depende da plataforma que você tá ouvindo isso. Então é o fato de saber que ele carrega os tesouros, que ele quer nos levar a um local que nós não imaginamos que nós podemos chegar, que ele quer nos tornar em pessoas que nós não imaginamos que nós podemos ser. Então, para essa geração que carece de motivos, para essa geração que carece de razões para estar vivo, ele carrega essa razão. Seja o propósito comum a todo cristão de refletir a imagem de Cristo, de ser como ele, a propósito de que faculdade você deve fazer, que trabalho você deve ter, com quem você deve falar. Tudo isso, todos esses caminhos que nós devemos seguir, Cristo revela. E isso para mim é inconcebível, de tão maravilhoso é inconcebível. É uma das coisas que mais me encanta sobre o Evangelho, eu acredito que desde que eu me converti. E o quarto ponto que eu quero levantar aqui é que eu gosto de dizer que essa graça não se resume ao nosso quarto. Ela não fica presa no nosso quarto, mas ela transborda para toda a casa. E para falar sobre esse Cristo que transborda, que restaura uma família e ciclo de amigos, eu quero falar sobre Atos 16:31, que diz o seguinte: Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Então, o quarto poder do Evangelho é o fato de que ele não se resume a nós mesmos, ele não atinge só a nós mesmos, mas a partir do momento que nós dizemos sim a Cristo, todas aquelas pessoas, até mesmo aquelas que falavam: oh, mas se você se converteu e tá ficando chato, hein? Até mesmo essa pessoa pode enxergar o quão bom tem sido ser moldado a Cristo, o quão bom tem sido refletir a Cristo e vai acabar se instigando. Pode ser algo que demore, porque as pessoas às vezes vão relutar, e pode ser que às vezes uma ou outra pessoa não aceite essa mudança. Afinal, muitos foram convidados para o casamento, mas alguns não compareceram. Mas nós podemos carregar como certeza que a graça não vai ficar só em nós. Ela transborda, ela atinge as pessoas que estão na nossa volta. Esse é o momento em que os pais começam a se inspirar no filho, porque eu já ouvi testemunhos de pais que se converteram porque um filho pequeno ou um jovem se converteu. Esse é o momento em que os filhos passam a ver os pais não como inimigos, mas como amigos. Esse é o momento em que o marido começa a tratar a esposa de um jeito mais amoroso, diferente, e a esposa começa a ver uma mudança positiva. Esse é o momento em que laços são renovados, esse é o momento em que famílias são reestruturadas, e esse é o momento que amigos que por um tempo se separaram se unem. Então nós podemos carregar com esperança que a graça que vai ser entregue a nós será refletida. Então chegará um momento que nós seremos como espelhos de Cristo, e isso é muita responsabilidade, tá bom? Porque você por muito tempo vai ser a Bíblia que essas pessoas vão ler. Então pode ser que qualquer deslize faça a pessoa falar: ué, mas você não é de igreja e tá falando assim com a sua mãe? Ué, mas você não é de igreja e tá tratando assim a sua esposa e os seus filhos? Então é necessário que nós tenhamos um caráter que se alinhe ao Evangelho. É necessário que nós tenhamos um caráter de não apenas dizer: sim, eu sou cristão, mas fazer tudo ao contrário. Mas sim de dizer: eu sou cristão e agir conforme aquilo que Cristo disse para nós fazermos. E a partir do momento que nós agimos dessa forma, nós podemos ter a esperança que as pessoas à nossa volta serão instigadas e que elas serão impactadas por essa mudança.
E o quinto ponto que eu quero levantar aqui, e o último poder, é que não basta só essa mudança que o evangelho causa nas nossas vidas e na nossa família, mas isso também transborda para toda a comunidade, para nossa sociedade. E a verdade é que a sociedade só tem a ganhar quando a gente leva a sério os valores cristãos. Por mais que hoje o desejo seja que nós guardemos isso para nossa casa e para dentro das nossas igrejas, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ir para a rua. Nós temos que mostrar os nossos valores cristãos no nosso colégio, no nosso trabalho, nas nossas faculdades, indo comprar pão. A igreja tem que fazer parte da sociedade e não ficar ali só num prédio esperando ser visitada. Ela tem que ir também até a sociedade. Por mais que as pessoas não gostem disso, por mais que as pessoas queiram que cada vez mais a gente se isole e fique lá, sabe? Para que eles possam criar a imagem de como nós somos. Então nós não podemos deixar que o mundo defina quem nós somos. A partir do momento que uma igreja se posiciona na sociedade, a partir do momento que nós cristãos nos posicionamos na sociedade, é que nós podemos mostrar quem nós realmente somos, é que nós podemos seguir Atos 2, 44 e 45, que nós podemos mostrar que nós estamos aqui, que nós nos importamos e que levar valores cristãos para a sociedade é positivo. Não é opressor, não é preconceituoso, mas sim positivo. Embora eles não gostem de falar sobre isso, embora eles não queiram isso, nós precisamos nos posicionar, porque o mundo está se posicionando. O mundo deixa claro essa guerra contra nós, então nós não podemos ficar parados e omissos, sabe? Então vai lá com a galera da sua célula, do seu grupo de crescimento e doa sangue, que nem eu falei no começo do vídeo, você pode salvar uma vida e mostra que a sua igreja está posicionando, mostra que jovens estão se posicionando para ir doar sangue para engrandecer a Cristo. Mostrem que vocês querem engrandecer a Cristo, não deixe que isso fique ali escondido, em segredo. A gente tem que mostrar esse tesouro que é Cristo para as pessoas que ainda não têm. A gente tem que convidar as pessoas para esse casamento, sabe? A gente tem que fazer isso, essa é a nossa função, resplandecer a Cristo, mesmo quando o mundo quer que a gente não faça isso, mesmo quando o mundo quer que a gente guarde a nossa fé para nós mesmos. Nós temos que contar os nossos testemunhos, nós temos que ir para as ruas. Sabe, obviamente nem tudo precisa ser mostrado. Obviamente, se toda a caridade for mostrada, a caridade se torna um reality show. Mas alguma coisa precisa ser mostrada, para que o mundo entenda quem nós realmente somos, como nós nos importamos. Então é isso. Quando a gente fala sobre o poder do evangelho, a gente fala sobre tudo isso, sobre uma renovação da pessoa, sobre uma libertação, sobre uma transbordação que muda a vida daqueles que estão à nossa volta e sobre algo que muda até mesmo a sociedade mais corrupta. Então que você possa levar isso tudo como uma verdade, que você possa ter todos esses conceitos fixados no seu coração, que você possa ter todos esses conceitos como um selo no seu coração, que quando te perguntarem o que o evangelho fez na sua vida, você saiba dizer o que ele fez na sua vida e ainda mais com base bíblica. Então, acredito que é isso. Até o próximo episódio. E vocês gostaram do cenário? A cadeira vermelha e Jesus aqui no fundo? Tchau.